Olá, olá turma! Vamos responder mais uma questão de física, condução térmica, fluxo de calor. Então nós temos aqui, vamos imaginando, ó. Olha só, uma barra metálica cilíndrica tem 80 centímetros de comprimento e 200 centímetros quadrados de seção reta. Em todo o seu comprimento, ela é envolvida por uma grossa camada de um material especial que, além de ser impermeável à água, é um excelente isolante térmico. Desse modo, somente as bases do cilindro metálico ficam expostas e podem trocar calor com o meio ambiente. Uma das extremidades da barra é introduzida em uma caldeira, olha só que interessante, isolada, que contém água em ebulição, à pressão de uma atmosfera. E a outra extremidade fica em contato com ar, a 20 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de condutividade térmica do metal que a barra é feita vale 5 vezes 10 a menos 2 quilocalorias. Deixa eu colocar aqui o laser que vocês não estão vendo. Quilocalorias, segundos por metro Celsius. Calcula em quilocalorias a quantidade de calor transferida ao ar durante 10 minutos em regime estacionário. Então vamos lá. Como é que a gente vai resolver uma questão dessa? Eu não sei. Mas o que é que a gente faz? Nesse momento, nós devemos anotar todos os dados que a questão nos fornece. Não é isso? Então, primeiro passo, anote os dados. Eu vou colocar aqui dados. Vocês vão anotando os dados e vão imaginando como é que nós devemos proceder para responder essa questão. O professor ensinou o quê? Anota os dados. Ok. Quais são os dados que a questão nos fornece? 80 centímetros. O que é 80 centímetros? É o comprimento da barra. Então, eu tenho aqui, eu vou chamar de L. L vai ser o quê? O comprimento da barra, que vale 80 centímetros. Certo? O que mais que a questão nos fornece? A área da seção reta dessa barra. É uma barra, certo? Fiz um corte nela, uma seção, e essa seção ela vale 200 centímetros quadrados. Olha só que moto linda passando na minha rua. Pá! Vamos chamar de A área da seção reta, certo? Então vai ser 200 centímetros quadrados. O que mais? O que mais que a questão nos fornece? Ela também diz o tempo. Olha só, no finalzinho fala aqui do tempo, né? O tempo de 10 minutos. Olha só, turma, eu vou chamar de T, um T minúsculo, o tempo de 10 minutos. Certo? E aqui eu quero que vocês fiquem um pouco atentos. Deixa eu pegar aqui essa barra, descer um pouquinho. Para o seguinte, eu vou chamar de ΔT. O que é ΔT? E agora eu estou falando em relação ao T porque o T maiúsculo vai ser a variação de temperatura. O T minúsculo vai ser o tempo, tá bom? Variação de temperatura é o quê? É a temperatura final menos a temperatura inicial. E você pode se perguntar, professor, por que você colocou aí temperatura, variação, se ele não deu a variação de temperatura? Olha só, deu sim. Se vocês observarem, essa barra ela está com uma sua extremidade numa caldeira isolada. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Numa caldeira isolada que contém água em ebulição. Turma, água em ebulição. O ponto de ebulição da água é quanto? 100 graus Celsius. E isso na pressão de 1 atm. Certo? A outra extremidade da barra fica em contato com o ar. E o ar está em qual temperatura? 20 graus Celsius. Ou seja, nós temos aí uma variação de temperatura de quanto? A temperatura, que eu vou chamar de F de final, a temperatura da barra na caldeira, 100 graus, não é isso? Opa! Deixa eu pegar a caneta. São 100 graus. E na extremidade no ar são 20 graus. Nós temos aí uma diferença de temperatura de quanto? De 80 graus Celsius. Tá certo? Eu coloquei aqui temperatura final e inicial, mas só para vocês terem uma ideia que é uma variação de temperatura. Como existe uma diferença de temperatura entre 100 e 20, certo? Essa diferença vai dar 80. Ok, o que nós temos mais para anotar aqui? O valor da condutividade térmica do material, certo? Que ele disse que valia quanto? Deixa eu rolar um pouco a barra de rolagem para ter acesso ao valor. Tá lá. Qual o valor, turma? 5 vezes 10 elevado a menos 2. Não é isso? Quilocalorias. Eu não vou anotar isso aqui não, certo?
quilocalorias, segundos por metro Celsius. Tá ok? Tá aí. Anotei os dados. Agora vamos pensar comigo. A questão trata do quê? Do condutividade térmica, não é isso? Pela lei de Fourier, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que o fluxo de calor... Que fluxo? O fluxo de calor que vai passar por essa barra. Não é isso? Nós temos aqui a água aquecendo essa barra, né? E vai ter um fluxo de calor até a outra extremidade da barra. E aí, o que é que nós sabemos? Nós vamos fazer o que aqui agora? Anotar a fórmula, certo? Qual é a fórmula da lei de Fourier? Nós temos que o fluxo, não é isso? De calor, ele é dado pela quantidade de calor em função do tempo, não é isso? Aí nós temos aqui a taxa, né, do fluxo de calor. Ok. O que nós sabemos também pela lei de Fourier? Que isso aqui é exatamente igual à condutividade térmica vezes o que, turma? Vezes a área vezes a variação de temperatura, que eu vou chamar aqui de ΔT, certo? Dividido pelo comprimento do material da nossa barra, que eu vou chamar de L. Ok. O que é que a questão pediu mesmo? Olha só, que a gente calculasse em quilocalorias a quantidade de calor transferida ao ar. Ou seja, eu preciso achar o valor de quê? Da quantidade de calor. Eu tenho o tempo? Tenho. Eu tenho a condutividade térmica? Tenho. A área eu também tenho. A variação de temperatura foi fornecida. Na verdade, a gente descobriu, né? Mas foi fornecida. E L é o comprimento da barra. Pronto. Ou seja, com todas essas informações concedidas pela questão, é possível nós encontrarmos a quantidade de calor. Então, a quantidade de calor vai ser igual a tudo isso aqui, não é isso? A condutividade térmica vezes a área vezes a variação de temperatura dividido pelo comprimento e o tempo. O tempo que está aqui dividindo, ele vem pelo lado de cá, fazendo o quê? Multiplicando. Olha só, é um T minúsculo aqui, tá bom? Ok. Agora eu só preciso substituir os dados e fazer o cálculo. Oh, muito simples, muito fácil, né, turma? Mas prestem atenção. Observem que nós temos aqui centímetros, centímetros quadrados, minutos, e nós devemos padronizar todas as unidades. Olha só, uma dica é você olhar para a condutividade térmica, não é isso? Que é uma constante e foi fornecida em quilocalorias, segundos, metros Celsius. Eu preciso deixar tudo nessas unidades aqui, até porque a quantidade de calor ele cai em quilocalorias. Portanto, o que está aqui em centímetro eu tenho que converter para metros. Então vamos lá, vamos converter essas unidades aqui, esses valores para metros. 80 centímetros para metro, como é que a gente faz? A gente divide por 100. Por quê? 1 metro equivale a 100 centímetros, não é isso? Então você pega 80 e divide por 100. 80. Em vez de colocar aqui dividido por 100, colocar 0,8, não é dividido por 100, então posso multiplicar por 10 a menos 2. E nós teremos o que aqui? Metros, certo? Agora eu preciso a área. A área vai ser igual. Eu preciso converter isso aqui para metro quadrado. E como é que eu faço? Olha só. Nós não temos aqui 200, certo? Eu preciso converter centímetro para metro. Eu fiz o quê? Multipliquei por 10 a menos 2. Só que é centímetro quadrado. Ok. Então você vai colocar 10 a menos 2 elevado ao quadrado. E aí, quando você levar ao quadrado, 2 vezes 2 não é 4? Então vai ficar elevado a menos 4. O quê? Metros quadrados. Ah, professor, não entendi. Fique tranquilo. Eu vou fazer uma aula, vai estar um card aí, mostrando vocês a converter unidade, tá bom? Para quem ficou com dúvida nisso aqui que eu fiz. Continuando, olha só. Agora eu preciso converter 10 minutos para segundos. Olha só, 1 minuto ele não equivale a 60 segundos? Então eu vou fazer 10 vezes 60. E eu vou obter quanto? 600 segundos. Prontinho. Unidades transformadas, agora eu posso substituir. Olha só, o calor, não tenho medo de conta, certo? Não tenho medo.
A gente vai fazer essa conta aqui, vai ser tranquilo. Quer ver? Vou provar para vocês que é tranquilo. Condutividade térmica, o nosso K, vale quanto? 5 vezes 10 elevado a menos 2. Ok. E a área? Não é a de área? Aqui é a área. A área vale quanto? 200. 200 vezes 10 a menos 4. Espero não ter bugado vocês nessa transformação. E a variação de temperatura? A variação de temperatura foi de 80 graus Celsius. E o tempo em segundo? O tempo em segundos foi de 600 segundos. Tudo isso dividido pelo comprimento da barra. Ou seja, quanto maior o comprimento da barra, menor será o fluxo de calor, não é isso? E qual é o comprimento da barra? Ela tem 80 vezes 10 a menos 2. 80 vezes 10 a menos 2 metros. Tá bom? Pronto. Agora eu preciso achar o valor da quantidade de calor. Professor, pelo amor de Deus, eu não sei fazer essa conta. Que conta difícil. Turma, tranquilidade. Essas contas, elas são a coisa mais fácil do universo. O que é que nós precisamos fazer aqui? Resolver essa continha. Não tenho medo de conta. Como é que nós vamos encontrar aqui o valor de quê? Preciso resolver essa divisão. Olha só, nós temos 10 a menos 2 no numerador. E nós temos 10 elevado a menos 2 no denominador. A gente faz o quê? Corta. Eu tenho 80 aqui no denominador e 80 aqui no numerador. E agora o que é que a gente faz? Agora eu tenho 5 vezes 200. Quanto é 5 vezes 200? 1000. E 1000 vezes 600? 600 mil. Olha só que simples, que fácil. Essa conta, 600 mil. 3 zeros, não é isso? Pronto. Vezes 10 elevado a menos 4. Se 10 elevado a menos 4, turma, é porque esse número ele vai ser dividido por 10 elevado à quarta potência, certo? Com isso eu vou poder cortar os zeros. Quantos zeros? 4. Então vamos cortar os zeros. 1, 2, 3, 4. Você vai cortar esse 4 aqui também. Então nós ficamos com quanto? Nós temos que a quantidade de calor, ela vale quanto? 60. 60 o quê? Quilocalorias. Obrigado, nosso senhor! Conseguimos resolver mais uma questão. Dúvidas? Coloquem aí nos comentários, vai ser um prazer ajudar vocês.